E vem conferir uma análise do episódio 13 e 14 de Bleach, Thousand Year Blood War. E pra quem não sabe por que lançou os dois episódios juntos, eu vou explicar. Esse é o final dessa temporada de Bleach Thousand Year Blood War, a penúltima parte. Porque pra quem não sabe, Bleach Thousand Year Blood War é dividido em partes para poder contar a última temporada. E essa não é a última parte, ela é uma parte de transição, então para chegar para a última temporada. Então, em vez deles encerrarem aqui, ou em vez deles fizerem um episódio semanalmente, resolveram fazer um episódio especial de praticamente 1 hora, que são o 13 e o 14, para poder realmente entregar esse final de temporada. Então o que eu vou fazer? Já que eles dividiram em 2 episódios, em vez de um episódio gigantesco, eu vou fazer isso aqui também. Eu vou falar primeiro do episódio 13, vou falar o que aconteceu nele, depois eu vou dar minha opinião. Vou falar daí, eu falo do 14, dou minha opinião e dou uma opinião geral sobre o final da temporada. Então vamos começar com o episódio 13. E o episódio começa voltando ao Mimi-Hage, que seria o Ukitake ali ainda, mas você vê que o seu Mimi-Hage já está enfraquecendo, já está não deixando ele mais tão forte como ele poderia ser, e que em qualquer momento aquilo vai acabar, e com aquilo acabando, provavelmente vai abrir a Soul Society para o mundo humano, ou deixando realmente aquela sociedade, aquele Palácio do Rei das Almas, que agora é o Palácio dos Quincy's, podendo ficar completamente exposto para atacar completamente a Soul Society. Logo depois, o Jugron, depois de ganhar do Basbi, chega no Uryu Ishida e fala para ele que ele consegue ver o futuro assim como o Yhwach, e que ele viu o futuro em um lado onde ele percebeu que o Ishida iria trair eles. Então a partir daí, ele resolveu que vai atacar o Ishida, porque atacando o Ishida, ele vai conseguir não deixar com que eles traiam ele naquele movimento. Depois a gente corta pro Geralt, que pra quem não lembra, é aquela figura viking que tem o elmo e tudo que envolve ele. Aí logo depois desse ponto, ele acaba, todos os capitães que estão ali, subcapitães, chegam perto dele e falam que ele fala que vai lutar contra todos. Mas nessa hora o Range aparece e prende ele. Logo depois de prender ele, o Range explica para todos como que ele ainda está vivo. Ele fala que os Vizards acabaram aparecendo, e aparecendo ele acabou salvando ele, dando a sua energia para ele continuar vivo. Afinal, eles têm poderes parecidos com o da Orihime. Logo depois desse ponto, o Geralt fala que não vai lutar só contra o Range, quer lutar contra todos, e a cena corta. Logo depois a gente vem pro Askin, e o Askin começa a explicar como funciona a guarda do Rei das Almas. Começando com o Lily, que ele foi o primeiro a ser criado, e a partir daí ele era alguém que ganhou o seu poder. Logo depois fala do Pernita e do Geralt, onde ele fala que cada um dos dois já tinha um poder muito forte. Então o Yhwach acabou fortalecendo mais eles, e enquanto o Pernita é o braço esquerdo do Rei das Almas, o Geralt é o coração do Rei das Almas. Logo depois disso, ele falta falar de alguém, que é ele mesmo, e o Jugron também, mas principalmente o Askin. Ele fala dele mesmo, ele vira e ele percebe que o Ichigo está paralisado. Ele fala, você não consegue se mover, nem deve estar me ouvindo direito. Essa hora aparece a Orihime e o Shed tenta acertar o Askin, mas ele usa o seu poder para parar todo mundo. Quando ele usa o seu poder, ele acaba falando qual que é realmente o seu poder, que ele fala, usar o veneno. Ele tem um poder que ele consegue paralisar todo mundo, usar o veneno, esse veneno, e matando aos poucos. Nessa hora, acaba aparecendo a Yoruichi. A Yoruichi faz um comentário interessante, que ele lembra até da Bambi, que é uma outra integrante das Quincy's. Ela acaba mostrando seu novo visual, que é belíssimo seu novo visual, e logo depois ela acaba lutando, e é muito legal. Eu gosto muito da luta da Yoruichi, como eu gosto muito da luta da Soifong. Eu gosto muito de quando o Bleach foca muito em lutadores físicos. E a Yoruichi é isso, ela é uma lutadora física, ela vai pra cima, ela bate, e essa sequência já é muito boa, e ela também funciona muito bem com os seus poderes. Gosto da luta, gosto dessa sequência animada, e depois a gente volta pro Geralt. Ele já tá derrotado, e aí a partir daí o Byakuya acaba usando a Senbon Sakura para poder acabar destruindo ele de vez. Primeiro acertando ele mais forte, depois cortando a sua cabeça. Eles acham que ele morreu e eles seguem o seu caminho. Logo depois disso mostra rapidamente o mundo vivos e o Ecomundo, e mostra que tudo está sendo destruído. A Yoruichi salvou a Orihime, o Shed e o Ichigo. Ela fala para eles irem pro castelo, e todos estão indo pro castelo para poder realmente resolver esse problema de uma vez
por todas. Logo depois aparece o irmão da Yoruichi, ele acaba surpreendendo ela, tem uma cena engraçadinha, ele vai pra cima e bate no Askin, acaba batendo ele várias e várias vezes. Aparece o Gerard, que mostra que ele está vivo, agora ele tá num tamanho gigante, um tamanho que ele mesmo fala que nunca chegou na sua vida. Logo depois disso a gente tem mais uma cena rápida do Askin, foca no Ichigo e no Ishida se encontrando de novo, quando o Jugron parece que vai atacar para começar a lutar contra ele, e todos se reúnem ali junto e o episódio vai se encerrar. Ele se encerra nesse momento do Ichigo e o Ishida se encontrando. Aí depois tem uma cena pós-créditos, onde a gente vê o Ishin e o Ryuken conversando, que é o pai do Ichigo e o pai do Ishida, conversando e falando, agora a gente tem que ir para a Sociedade das Almas para poder ajudar eles, e o episódio se encerra. Eu gostei muito desse episódio, eu sou muito fã de todo esse arco da Yoruichi nessa parte do final, desde o mangá, visualmente, como trabalho na luta dela. Essa é uma parte que eu estava muito empolgado para assistir quando aparecesse. Apareceu, não é o melhor momento, mas já apareceu. Gosto muito da trilha sonora como sempre, as sequências de ação estão muito bem animadas e muito bem feitas. Achei também que eles conseguiram colocar um dinamismo rápido com várias lutas e mesmo assim deixar tudo coerente e também aumentar o senso de urgência de a Terra está sendo destruída, o Ecomum está sendo destruído, ou eles vão ou tudo vai acabar. Porque até esse momento o grande ameaça é o Yurrabá, mas apesar de ele ser uma ameaça, a gente não sentiu uma ameaça fora ele mesmo. Então, agora você vê que tá tudo sendo destruído, você coloca um fator de ter pouco tempo que ajuda muito a criar esse dinamismo. O episódio 13 foi muito bom, muito bem feito, muito bem animado, com uma ótima trilha sonora, como essa temporada está como um todo. Agora vamos falar sobre o episódio 14. E o episódio começa com o Ichigo e o Ishida se encontrando. E nesse momento, o Jugron já fala pra eles, agora é sua hora de provar se você vai me trair ou não. Mate todos que estão na sua frente. E começa uma luta mais uma vez do Ichigo contra o Ishida, uma luta bem rápida, e já foca no flashback pra gente saber qual é a real motivação do Ishida. E a real motivação dele seria que ele, lendo o diário do seu avô, e que também que é seu mestre, ele descobriu a verdade sobre o Yurrabá. E a verdade é, quando ele perdeu a Guerra dos 100 Anos, ele acabou tendo que se recuperar. E na hora de se recuperar, porque ele estava sem força, ele teve que purgar a energia vital do mundo, como os Quincy's fazem, da natureza, de tudo à sua volta. Só que ele é diferente, ele pega a energia vital das pessoas que são Quincy's, para ele ficar mais forte mais rápido. E por causa disso, ele acabou causando a morte de algumas pessoas, como a mãe do Ishida. A mãe do Ishida, que a gente não conhecia, morreu porque ele buscou toda a energia vital dela para ele ficar mais forte. A mãe do Ichigo também morreu por causa disso. Afinal, a mãe do Ichigo era um Quincy, e ela facilmente conseguiria matar aquele Grand Fisher, mas ele não conseguiria matar se ela tivesse sem poder. Seu poder falhou naquela hora e ela acabou morrendo. O poder dela falhou porque o Yurrabá roubou o poder dele. Então a gente percebe que a real mensagem dele é que ele quer vingança ao Yurrabá. Logo depois tem uma cena rápida da Bambi e todas as outras meninas chegando para lutar contra o Yurrabá. Não acontece muito, mas a gente já pula para o Askin lutando contra a Yoruichi e seu irmão. Uma cena mais legal, bem feita, bem animada. Gosto do visual deles, como eles vão lutando mais um pouco. É legal ver o poder deles funcionando de uma forma diferente. Logo depois aparece o Gerard gigante destruindo tudo e até quase matando uma das comandantes, a Momo, e subcomandantes. E logo depois aparece os Vizards, que é uma cena linda. Quando os Vizards aparecem, mostra a câmera, ela inverte, você vê todos com uma máscara, você fica empolgado, e ela já corta para Hiruka e o Yuko, que são aquelas pessoas que a gente vê dos Fullbringers, que até agora não tinham feito muita coisa. Eles aparecem, eles vão para o começo da Soul Society para pedir uma ajuda, para eles poderem ir para o castelo dos Quincy's, e aí aparece o Aizen rapidamente, tem uma cena rápida envolvendo todo aquele universo ali da Soul Society, mostrar como eles também estão tendo as suas batalhas. E aí logo depois daquelas caras que parecem aqueles passarinhos, que lembra muito Lily, acabam sendo cortadas pelo Kira. O Kira aparece em metade do corpo e ele fala que ele é um homem morto. Pra quem não lembra, no começo da invasão, no começo da temporada do Thousand Year Blood War, ele levou um golpe e tirou metade do corpo dele. Então por isso que ele fala que ele é um homem morto. Provavelmente ele tá morto, só vivendo por esse motivo, mas você vê que ele continua lutando. Logo depois tem um flashback rápido, lembrando a amizade do Ichigo com o Ishida, que não leva muita coisa, mas é legal. Tem o Ishida contra o Jugran rapidamente, que também é uma luta que a gente espera ver mais, mas foi bem rapidinho aqui nessa parte. Logo depois tem finalmente a revelação do Ishida, que ele realmente está do lado deles, que ele quer uma vingança por tudo que o Yurrabá fez, ele dá um objeto que faz com que eles não morram naquela situação, e depois mostra mais uma vez o Ishin e o Ryuken chegando finalmente na Sociedade das Almas. Eles chegaram através de um portal que o avô deles tinha, já que ele é um Quincy mais velho, e isso é legal para mostrar como eles chegaram. Agora nós temos esses personagens também na luta. Mostra que o Yurrabá, mesmo dormindo, mesmo não despertado, matou todos aqueles subordinados dele que estavam ali, como a Bambi e todo mundo que tá à sua volta. Ela fala, eu achei que seria mais fácil, já que você estava dormindo. O episódio se encerra. Um episódio que, mais uma vez, estabelece bem, mas eu admito que eu esperava mais. Por que eu esperava mais desse episódio? Porque ele é o episódio que vai fechar a temporada.
Ele não é um episódio ruim individualmente, ele estabelece muito bem alguns elementos pro futuro, pro final do arco que está chegando, pro final do mangá que está chegando. Mas quando você pensa que é o episódio final, ele não é tão empolgante como poderia ser. Tem momentos empolgantes, o dos Vizards que eu já mencionei, a Yoruichi lutando é muito legal, mas quando você pensa, tem a grande revelação do Ishida, mas quando você pensa, eu esperava um pouco mais. De toda a temporada, esse foi o episódio que mais me decepcionou, porque ele não é um episódio normal, ele é um episódio de transição de temporada. Então esse é um problema, ele tinha que ser um episódio mais forte, mais impactante em como ele termina. A forma como ele terminou não termina uma temporada excelente, quase perfeita de Bleach, mas realmente esse final poderia ser um pouco melhor. O episódio poderia ser um pouco melhor em relação a como entrega para uma próxima temporada. O gancho para a próxima temporada poderia ser melhor. E eu acho que é isso que eu achei da temporada como um todo. Tirando esse final que me decepcionou um pouco, o resto, a temporada entregou o que você espera de um final de mais de um arco, de um mangá como um todo. O mangá está chegando no final, o anime está chegando no final, a obra está chegando no final. Falta só mais uma parte para se encerrar tudo. Então, pra mim, eu gostei bastante da temporada como um todo, e eu vou fazer uma crítica dela individualmente, mas esse último episódio me decepcionou um pouco. Enquanto o 13, ele é muito bom, o 14 ele é bom, mas ele tinha que ser melhor. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do final da temporada de Bleach? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.